Olá, tudo bem com você? Sou Jonatas do Amaral, sou psicólogo, especialista em saúde mental e quero conversar com você sobre ansiedade. Para você que está chegando aqui agora, nós já temos alguns vídeos postados, vale muito a pena você dar uma olhada. Inclusive, para a gente entender melhor o que nós vamos discutir hoje, é essencial que você veja os vídeos anteriores. Nós estamos falando sobre aceitação. A aceitação está dentro de um bloco de abertura e dentro desse bloco falar sobre esse conceito é muito importante para que a gente comece a lidar com a ansiedade. E para isso eu estou trazendo um caso clínico e nós demos o nome aqui de José, um nome fictício, de um caso real que nós começamos a trabalhar para que ele pudesse lidar com a ansiedade. E nós começamos justamente pela aceitação, né? Por essa dimensão da aceitação. E aí nós falamos quem é José, nós trouxemos o contexto, como José desenvolveu o jeito de ser, que ele precisou desenvolver, mas quando esse jeito está em determinados contextos em que ele não dá conta, em que ele não funciona, vem uma ansiedade muito forte. Porque o lugar seguro de José é manter tudo sob controle. E na ausência do controle, ele sente uma ansiedade muito forte. E aí ele está vivendo uma situação em que um sócio da empresa dele tem ameaçado. E ele não sabe o que é que esse sócio pode fazer. Então ele sente muita ansiedade e é o momento então que ele procura ajuda psicológica. Uma pessoa que tem um repertório de manter sob controle, manter segurança, quando ele se vê em uma situação em que ele está ameaçado e que não há o que fazer no sentido, como é que eu vou resolver? Será que o medo, será que a ansiedade, será que a insegurança não era realmente para estar ali? Porque são sentimentos que ele relata para mim e esses sentimentos são legítimos. Mas a briga dele para poder tirar esses sentimentos, deixar de sentir, para só então voltar para a vida dele, estava fazendo com que ele ficasse extremamente cansado e a vida ficava cada vez mais restrita. E aí José, justamente para não sentir nada disso que eu falei aqui agora, ele começa a recorrer o que ele precisou durante a vida dele, que era antecipar o que poderia acontecer, justamente para ele se planejar, para ele se programar, né, tudo que ele precisou ao longo da vida dele. E não há problema em fazer isso, porque como nós vimos aqui, foi necessário ao longo da vida. Mas quando é que se torna um problema? É quando essa forma de agir, de ficar antecipando, de ficar planejando para tentar não sentir o medo, a insegurança, distancia José de uma vida significativa, de viver aquilo que importa para ele. Então a gente começa a perceber que momentos importantes ficam cada vez mais comprometidos. E é interessante que ele começa então a ficar distante da esposa, distante do filho, a ter uma dificuldade imensa para descansar. E ele relata isso, obviamente, com muita dor, porque a dor está aonde importa. Frequentemente, aquilo que nos provoca dor, há algo importante ali por detrás. Mas como é que eu sei de tudo isso? Como é que eu sei que todas essas questões, a família, o descanso, curtir os momentos, como é que tudo isso era importante para José? E aí, aqui começa a nossa intervenção. Eu queria que você ficasse muito atento. Eu fiz uma pergunta para ele. E aí, presta bem atenção naquilo que eu perguntei e qual foi a resposta de José. Eu falei assim para ele: ô José, o que há de tão importante na sua vida que esse sócio está atrapalhando você de viver a ponto de você sentir tanto medo e seu corpo reagir com o coração batendo forte, acelerado e você tremer desse jeito? Essa foi a minha pergunta. Olha qual foi a resposta dele. Ele está atrapalhando de eu ficar com minha família, de brincar com meu filho, de curtir os meus momentos.
Então, por isso que eu falei que a vida dele estava restrita, ele estava cada vez mais distante, porque ele estava, na verdade, tentando expulsar o medo, a insegurança e a ansiedade, para só depois voltar para a vida dele e curtir tudo isso. E como é que ele estava tentando expulsar? Tendo o controle da situação, porque ao longo da vida dele, ele precisou disso para sobreviver, para se proteger, inclusive, dessas emoções difíceis, mas que nesse momento estava atrapalhando ele de viver aquilo que importa. E aí eu friso mais uma vez, é errado buscar segurança, é errado antecipar situações para que você possa se planejar. Não, o problema é quando isso deixa a tua vida restrita a ponto de você não viver a sua vida de uma maneira significativa, de uma maneira que importa. E era o que estava acontecendo com José. A vida ficou extremamente restrita a uma luta para deixar de sentir todas essas coisas, para deixar de sentir essa ansiedade. E essa luta ficou cada vez mais intensa e o desejo dele era: eu preciso resolver, eu preciso resolver. E enquanto isso, ele estava distante daquilo que era extremamente importante e fundamental na vida dele. E aí então eu respondo para ele: você está ansioso pela possibilidade de perder a conexão com a sua família, de viver esses momentos que são importantes para você. Olha, José, se você não estivesse com ansiedade, com medo, insegurança, e você, diante dessa possibilidade de se desconectar com a sua família, porque esse era o medo dele, lembra lá da resposta? Quando eu pergunto sobre a questão do sócio, o que é que o sócio poderia atrapalhar ele, o que é que ele estava com medo que o sócio atrapalhasse e qual foi a resposta dele. Então quando ele traz isso, aí eu falo: olha, o problema estaria se diante de uma possibilidade de você ficar desconectado com a sua família, se distanciar da sua família, porque o sócio poderia inventar uma mentira e essa família se decepcionar com você e ficar distante de você. Se você não sentisse esse medo, essa ansiedade, essa insegurança, aí sim seria um problema. Porque a gente teria então que rever se realmente a sua família importa para você. Então, olha, José, o seu corpo, ele está respondendo bem. É normal que ele produza ansiedade para te proteger da desconexão com a sua família. E sabe o que é interessante? É que o seu medo, José, a sua insegurança tem mostrado o quanto a sua família é importante. O quanto viver momentos com aquilo que te importa é significativo para você. Quando você sentir ansiedade, medo, insegurança, tudo isso será um grande sinal que você continua ou que você está próximo de viver aquilo que te importa, daquilo que é importante, né? Daquilo que é significativo para você. Né? Então, isso continua sendo importante para você. Isso o quê? A sua esposa, seu filho, curtir seus momentos, viver a sua vida. Como então não se sentir inseguro? Como não ter medo? Como não ter ansiedade? Se tudo isso é um grande sinal de que essas questões são importantes para você. Mas a briga que José vinha tendo para deixar de sentir estava tomando tanto espaço da vida dele que não estava sobrando mais espaço para ele viver o que a própria ansiedade estava mostrando para ele. Olha só, ele estava com medo do sócio atrapalhar a relação com a família, isso estava tirando ele de viver os momentos importantes, significativos, né? E é interessante que essa luta, justamente para não sentir o que ele só estava sentindo, porque mostra que isso importa para ele, essa luta já estava fazendo com que ele não vivesse o que ele estava expressando que era fundamental na vida dele. Então, isso é que é aceitação, é entender o sentimento, é entender por que ele está ali, qual o recado que ele está passando. Entre aspas, é como se a gente pudesse literalmente assim ouvir, né, a mensagem que esses sentimentos estão tentando passar. Então, enquanto esse sentimento
estar com você e você se compromete a viver o que importa na sua vida, isso é aceitação. Ouvir é diferente de obedecer. O medo de José de perder essa conexão com a família, de perder esse vínculo, esses momentos importantes, mostra o quanto importa para ele a família. Nós estamos aqui então ouvindo esse medo, ouvindo essa ansiedade, ouvindo o que é que a ansiedade quer dizer, a mensagem da ansiedade. Mas obedecer a essa ansiedade ou a esse medo, que seria buscar o controle da situação para que justamente esses sentimentos, essas emoções difíceis fiquem quietas e parem de perturbar, ou seja, deixar tudo ali sob controle, obedecer a isso é que estava atrapalhando a vida de José. E aí, mais uma vez, é errado ter controle? Não. Mas passa a ser um problema, como passou a ser para José, quando essa busca toma um espaço tão grande que afasta José, ou que tem afastado, por exemplo, você de viver aquilo que é importante. Olha, isso faz sentido para você? Comenta como é que esse conteúdo está chegando. Tem alguma dúvida? Escreve. Eu posso, inclusive, gravar aqui vídeos diante das dúvidas que vocês vão colocar, porque, como eu falei, é muito importante, é significativo demais para me ajudar e eu não estou dedicando esse tempo à toa. É importante para mim. Eu chego aqui com muitos sentimentos difíceis, inclusive a própria ansiedade, o medo de como eu vou ser visto, como é que eu vou ser interpretado. E olhando para a minha história, eu consigo entender por que esses sentimentos estão aqui. E uma das coisas que eu posso afirmar para você é que esses sentimentos me acompanham, tem me acompanhado esses sentimentos em cada gravação, porque isso aqui é extremamente relevante. Como eu falei, eu quero fazer diferença na sua vida. Eu quero ser esse Jonatas. E justamente por ser esse Jonatas é que eu abro espaço para sentir esses sentimentos, essa ansiedade, enquanto eu estou agindo na direção daquilo que me importa, que é te ajudar. Então, ouvir a minha ansiedade nesse momento significa que isso aqui é importante para mim. Obedecer seria talvez não estar aqui, seria talvez nesse momento estar com minha esposa fazendo alguma outra coisa, seria um lugar até mais confortável para mim. Mas obedecer à ansiedade nesse sentido seria exatamente me afastar disso aqui, que também é muito importante. Então, eu escuto a ansiedade, que mostra que isso é importante, mas eu não obedeço. Eu faço, na verdade, aquilo que é valoroso para mim e que torna a minha vida significativa. E o que deixa a minha vida significativa é eu poder olhar para a minha vida e saber que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém, e eu espero que você seja uma dessas pessoas. E no próximo vídeo, nós vamos falar, então, sobre a evitação experiencial. Vai ser um outro processo. E aí, nós vamos continuar com a história de José. E essa outra dimensão, ou esse outro processo, vai ajudar a gente a entender ainda mais o que é aceitação, porque talvez você tenha ficado com alguma dúvida. Como eu falei, não impede de você colocar aí e a gente falar e talvez deixar até de uma maneira mais clara. Mas falar sobre esse processo aqui da evitação experiencial vai encaixar para o nosso entendimento do diálogo que nós estamos falando aqui sobre aceitação. Então, olha, se eu fosse você, eu não perderia não, tá certo? Grande abraço e eu te espero.